Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Este é o nosso quadro de estudos da Escola Bíblica Dominical, nosso quadro da EBD. E estamos aqui semanalmente para esta finalidade, contando sempre com a participação de um professor, de um mestre, de alguém dedicado ao ensino da palavra de Deus na igreja. E desta feita trazemos mais uma vez aqui, temos como convidado o presbítero Jacques Cleison, Amém. que congrega conosco ali no setor H, uma de nossas congregações, e nos dá o privilégio, a honra de tê-lo conosco aqui. Irmão Jacques, saúde os nossos irmãos e em seguida vamos ao estudo da nossa lição. Amém. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. É uma honra, um prazer para mim mais uma vez estar participando de mais uma aula da Escola Dominical. Quero ser mais uma vez útil para todos que estão a ouvir ou que vão ouvir esta mensagem. E desde já quero parabenizar o grande homem de Deus que ontem aniversariou o pastor Josué Batista, através de quem é possível estarmos aqui mais uma vez neste canal. Meus parabéns. Que Deus abençoe sua vida, sua família e esse ministério em nome de Jesus. Amém, irmão Jacques? Muito obrigado pela lembrança. Meu aniversário. Os irmãos não vão ver amanhã, né? Este vídeo, não vão ver somente no dia 27, que é o nosso aniversário. Hoje estamos gravando no dia 19 de abril e o meu aniversário foi ontem. Agradeço aqui as felicitações, não só suas, mas de todos os que nos enviaram através de mensagem ou presencialmente, a Amém. minha família, né? E ganhamos até aqui um presente do Bereano, tá certo? Olha aqui, gente, que coisa linda, né? Para a gente poder aqui servir os nossos convidados. Glória a Deus. Mas vamos aqui ao que interessa, irmão Jacques, nós estamos aqui para o estudo da lição de número 4. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, que estamos estudando as lições do segundo trimestre do ano de 2025, intituladas aqui "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estas lições são comentadas pelo nosso querido pastor Elienay Cabral. Vamos ao estudo da lição número 4, que traz como título Jesus, o pão da vida. O texto áureo diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. João 6:48. A verdade prática fala o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A leitura bíblica em classe você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo objetivo, refletir a respeito aos desafios da fé. E o terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. Meu querido professor, nós estamos aqui para o estudo desta lição, né? Já estudamos sobre o novo nascimento, naquele diálogo com Jesus e Nicodemos. Estudamos também Jesus como a água da vida, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não é? E hoje nós vamos estudar Jesus como o pão da vida. E ele teve ali, após aquele milagre da multiplicação, teve ali uma conversa, uma discussão com a multidão, né? E nós queremos que você nos diga aí, baseado neste texto sobre a multiplicação dos pães e peixes,
né? Qual era a preocupação daquela multidão, tá certo? Que seguia Jesus, que viu aquele milagre, né? E qual era a preocupação daquela multidão com as suas necessidades físicas, né? Mas sobre especificamente, né, sobre o que nossa classe irá se aprofundar através do estudo desta lição. O que é que nós vamos poder apreciar aqui durante o estudo da lição? Amém. Glória a Deus. Queridos, nós podemos ver acerca da pessoa de Jesus, porque ele se comparou tanto ao maná que desceu do céu, como ao pão vivo que desceu do céu. Algo muito semelhante, parecido, nós vamos durante no decorrer da lição ver isso aí, essa semelhança, essas características, o porquê. Mas veja bem, a forma como o pão ele era produzido, usando como matéria-prima o quê? O trigo. O trigo deveria ser plantado, depois vinham ceifadores, né? E eles cortavam ali o trigo, ceifavam o trigo. Depois o trigo ele era batido numa eira, onde ele era batido, era espancado naquela eira. Depois ele era triturado, amassado, misturado à massa, amassado, para depois ser lançado, né, ao fogo. Isso tem tudo a ver com Cristo. Por quê? Porque Cristo ele foi plantado, nasceu no ventre de Maria, sua mãe biológica. Depois ele foi ceifado, foi arrancado, colhida a sua vida na cruz do Calvário. Mas também ele foi, no momento da prisão do jardim de Getsemane até a cruz, espancado na eira da justiça dos homens, para depois ser provado, né, transformado em um pão vivo no fogo da ira de Deus. E nós vamos ver aqui, pastor José, rapidamente, que para a gente compreender de forma introdutória essa mensagem, esse texto, que a lição diz, né? Jesus, o pão da vida. Nós precisamos primeiro analisar o texto a partir do seu contexto, né? Porque nós temos tanto o contexto conhecido como contexto imediato, que é tudo aquilo que já está no texto explícito de forma exposta quando a gente lê. Nós temos o contexto geral, que o contexto geral são as informações complementares do texto para a gente poder ter uma ideia. E nós temos também o chamado contexto remoto, que é aquilo que não está de forma explícita ou implícita no texto, às vezes até de fora, como a gente vai pesquisar, estudar nas tradições rabínicas, judaicas e tudo, está fora da Bíblia, está fora do texto, mas que tem tudo a ver com o próprio texto. Então, contexto imediato, contexto geral e contexto remoto. Um exemplo de contexto remoto, né, não está no texto. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, quando fala que Jesus, ele no momento da Santa Ceia, né, da última ceia, ele orou com seus discípulos ou ele abençoou o texto, segundo a tradição e a cultura judaica, ele recitou a bênção pelo pão, porque havia uma tradição de 6 milênios já na cultura judaica que todo mundo, quando iria alimentar-se do pão, primeiro faria ou recitaria a bênção do pão e que talvez foi omitido pelos evangelhos, né, ou pelos escritores dos evangelhos, esta oração. É uma oração feita em hebraico que ela diz Baru atah Adonai Eloheinu, Mele haolam hamotz lehem min haaretz, que quer dizer bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que faz sair o pão da terra. Ou seja, no contexto aqui também da multiplicação, Jesus também citou essa oração que talvez foi omitida, mas ele recitou, porque senão não poderia nenhum judeu se alimentar. E Jesus era judeu, então ele seguiria muito bem isso aqui. E o interessante também sobre, uma palavra só introdutória, sobre o pão, que ela vem do hebraico lehem, que ela é muito semelhante à palavra lahan, que vem também do hebraico, quer dizer guerra. Por quê? Porque tanto a palavra lehem, que é pão, como lahan, que é hebraico também quer dizer guerra, são palavras que possuem as três mesmas letras raízes e que acredita-se que a semelhança de uma palavra com outra é porque sempre houve guerra e luta através não só da terra que produz, mas através do próprio alimento. E também quando Jesus diz que ele é o pão da vida, na verdade ele está dizendo que ele é o pão que veio da terra, aquilo que está lá em Isaías 4, que diz que o Senhor nos daria da terra, né? Do fruto da terra nasceu o renovo. Quem é esse renovo que brotou? Jesus, né? Ele é o pão da vida, né? E outra coisa interessante para a gente ver, que dentro das tradições, né, judaicas, do tipo de pão que havia naquela época, uma tradição que diz que o pão ele era servido
para pessoas que estavam feridos da guerra, justamente essa ligação entre o nome Lehem e Laham, né, pão e guerra, porque os soldados que vinham da guerra muito feridos, muito machucados, ou pessoas que estavam debilitadas, estavam convalescidas, né, já, digamos assim, no leito de morte, elas recebiam um pão que ele era preparado, né, talvez com sementes, com algumas coisas mais especiais, mas tinha-se uma noção ou uma tradição judaica, uma ideia de que o pão ele era capaz de trazer o vigor à vida da pessoa que estava doente e enferma. Mais ou menos comparando, como a gente diz, o chamado caldo de caridade, né? Que aqui no Nordeste a gente dá para quem está debilitado, está fraco, sem se alimentar e tudo. A gente dá aquele caldo que reanima a pessoa, né? O caldo de mocotó também. Então o pão, ele tinha essa visão de que ele era o pão da vida, literalmente na tradição e cultura judaica, porque ele tinha essa capacidade de reanimar a vida, o vigor, o ânimo da pessoa que iria se alimentar e comer deste pão. Para ter ideia, no hebraico bíblico, né, no Antigo Testamento, a palavra pão aparece 270 vezes. E no Novo Testamento ela aparece 70 vezes. E nós vamos ter no hebraico bíblico, no Antigo Testamento, algo muito interessante com relação a algumas passagens onde foi utilizado o pão com o simbolismo de Cristo, desde o Antigo Testamento. Por exemplo, eu anotei aqui Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 16, quando Abraão ele deu para os 3 anjos que lhe apareceram na tenda, ele deu pão e água para os anjos, né, que fez ali a promessa. Um outro, no caso de Melquisedeque, Gênesis 14, 18, que ele serviu, ele deu para Abraão pão e vinho. E interessante que esse ato, esse gesto de Melquisedeque, que representa um tipo de Cristo, porque ele não tem começo, não tem fim, rei de Salém, né, ou reino de paz, que representa Cristo, tem tudo a ver com Mateus, Mateus capítulo 26, sobre o pão e o vinho ali. Porque quando ele serve pão e vinho, há uma semelhança com a última ceia de Cristo, com o pão e vinho, porque é chamado um dos cálices na cultura judaica, é servido 4 cálices na ceia, ou no caso que não é ceia, no caso da Páscoa judaica, que um deles é chamado cálice de santificação. Um outro caso interessante é Gênesis 47, do 10 ao 16, sobre o reencontro de José com Jacó, seu pai, e com seus irmãos, que ele dispôs para todos eles uma quantia suficiente de pão para se alimentarem. E o último, em 1 Reis 19, versículo 4 a 8, que Elias, quando estava no deserto fugindo, ele foi sustentado por um anjo, utilizando o quê? Pão. Né? O anjo trouxe pão e disse que ele comesse porque a caminhada dele ainda era para muitos dias. E aquilo ali, conforme eu disse no início sobre a tradição judaica, que acredita-se que o pão, literalmente, é o pão da vida, porque ele tem o poder de trazer o ânimo, o vigor, a energia vital da pessoa novamente, recobrar aquela força, justamente por isso. Porque o anjo que apareceu para Elias e deu pão para Elias, disse que a caminhada era para muitos dias, e aquele pão foi o suficiente para alimentar Elias e sustentar Elias até mais na frente. Segundo Reis 4, do versículo 42 ao 44, tem algo semelhante com a multiplicação dos pães que eu queria destacar. Aonde Eliseu chega um homem para ele com 20 pães, mas era 100 homens que tinha naquele lugar, e Eliseu pede o pão a primeira vez e o homem não entrega, pede a segunda vez a que o homem entrega, e diz para quê? Que é muita gente, o que ele ia fazer? Ele pega aqueles 20 pães e multiplica para 100 homens. Né? Só para a gente encerrar essa palavra introdutória, pastor José, quando lá em Gênesis fala que o homem foi expulso do jardim do Éden, e Deus profere aquela palavra de que a partir dali ele iria comer o pão do suor do rosto dele. Na cultura judaica, na tradição judaica, existe alguns rabinos que eles acreditam que Deus só falou isso para Adão, porque de alguma forma no jardim do Éden se produzia pão para o homem. O homem se alimentava de pão, existia pão no jardim do Éden. Isto não é bíblico, não está nas escrituras, mas como eu disse, tem um contexto remoto, né, aquilo que não está na escritura, mas a gente pesquisa fora, estuda fora, dentro da tradição rabínica dos judeus, mas eles criam nisso, né, alguns rabinos, que de alguma forma existia pão no jardim do Éden, não se sabe se era anjos que trazia o próprio Deus ou não, e por isso Deus falou aquilo, né, com relação ao homem, que do suor do rosto ele comeria o pão dele todos os dias. Amém? Muito bem, professor. Nós vamos agora para o estudo dos pontos, né, depois desta introdução que você fez. E o primeiro ponto traz como título Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Analisando o contexto desse milagre, né, é um milagre muito importante, único, porque ele também se faz presente nos 4 evangelhos, ele é um dos únicos milagres, né, que é relatado por todos os evangelistas.
Também nós vamos analisar, né, a natureza desse milagre como uma demonstração do poder criador de Jesus, tá certo? E também vamos considerar aqui o interesse da multidão, né, que estava focada mais nas necessidades físicas, tá certo? Em contraste, né, com o pão do céu. Eles queriam mais o pão da terra, o pão que perece, como Jesus mesmo vai dizer, do que o pão do céu, que é o alimento da alma. Então, assim, qual é a principal lição que podemos aprender neste primeiro tópico? Amém. Queridos, resumindo o primeiro ponto, nos seus 3 subtópicos, né, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, e o primeiro subtópico que diz a multiplicação de pães e peixes, né, Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens, nós podemos observar aqui, pastor José, de imediato, o seguinte, que esse termo, esta palavra homem, é literal, direcionada ao homem com relação ao sexo, ao gênero masculino. Ela não é usada de forma genérica, né, ou generalizada aos dois gêneros, masculino e feminino. Ou seja, quando fala ao homem, quase 5.000 homens, está se referindo apenas aos homens, né, literalmente do sexo masculino, gênero masculino, e não contando as mulheres e as crianças, porque ao todo daria, segundo historiadores e pesquisadores, teólogos, entre 15.000 a 20.000 pessoas contando mulheres, crianças e os escravos, que por uma tradição rabínica, na época não se contavam mulheres, crianças e escravos. O segundo subtópico me chama a atenção quando diz o milagre, a manifestação do poder ilimitado de Jesus. Marcos, né, essa mesma passagem, como o senhor disse, está nos 4 evangelhos, lá em Marcos, ele passa a ideia real de um grande banquete. Ou seja, que Cristo, ele é poderoso para prover e suprir a necessidade de todos. No caso que Marcos quis mostrar o que está lá em Isaías, que mostra a natureza do caráter messiânico de Jesus, aquele que quando viria, supriria a necessidade. Agora, algo interessante sobre esse primeiro ponto é que o pão e peixe era o alimento mais comum dos pobres, né, da época da Palestina, da Judéia, de Jerusalém, da Galiléia, que eles comiam o pão nas suas refeições. Se eles fizessem 2, 3, 4 refeições por dia, em todas elas eles se alimentavam sempre do pão, porque era o alimento comum para os pobres. E outra coisa, antigamente na Palestina, eles comiam praticamente, basicamente, 2 refeições. A primeira do dia, que era chamada de jejum, né, que era o almoço, né, e a segunda era o jantar. E todas elas eram pão e peixe. A primeira refeição ela era entre 10 horas e meio-dia. No caso de Atos capítulo 10, Pedro teve fome por volta da hora sexta, né, que seria o meio-dia. A refeição principal, que era o jantar, era depois do pôr do sol. Né? Se por acaso, na hora da refeição do jantar, ali tivesse presente outras pessoas fossem convidadas para aquele ambiente, deixava de ser ou um almoço ou um jantar simples comum do povo e se tornava um banquete. Já você vê que na passagens da multiplicação, a primeira e a segunda, só cita pão e peixe. Não cita carne nem vinho. Por quê? Porque a carne e o vinho ela era reservada ou restrita aos rituais cerimoniais judaico. Era restrita às festas judaicas, às cerimônias judaicas, ou até mesmo às solenidades, mas também às classes, à elite daquela época, o pão e o vinho. Então, já os povos ficavam mais restritos a essa questão mesmo do peixe e do pão, que era o alimento comum. Agora, respondendo a esta pergunta do pastor Josué, né, qual é a principal lição que podemos aprender neste tópico, né, que é o primeiro ponto, resumindo os 3 subtópicos, é que Cristo, ele é a provisão do céu. Ele é a provisão celestial, o enviado de Deus ao mundo. Nós podemos ver que ele é a solução para solucionar tanto o principal problema do pecado como da salvação do homem. Ele é o alimento da alma, ele é o alimento do espírito, né? Respondendo. E corrigindo também uma ideia do povo daquela época, que foi o que Jesus fez, na passagem que nós lemos, no versículo 30 e 31, quando eles dizem assim: que sinal você mostra para nós, que o vejamos e acreditemos em ti? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu pão do céu para comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu pão, aquele pão do céu, mas meu Pai, em quem vós crerdes, o deu. Ou seja, não foi Moisés, foi o próprio Deus. E o pão ali já simbolizava quem?
a pessoa de Cristo, né? Que quando o Messias viesse, ele justamente, segundo a tradição, a cultura judaica, eles criam assim até hoje, que quando o Messias viesse, quando o Messias aparecesse, ele iria restaurar o milagre do maná. Na concepção, na ideia deles, ele iria fazer chover maná de novo dos céus. Por isso, os judeus aqui fazem essa pergunta a Jesus: qual sinal ele mostraria? Porque ele multiplicou os pães, mas eles viram ser multiplicado de um pão que já havia na mão do menino, né? Na esfera horizontal. Mas eles queriam ver o sinal como Moisés na esfera vertical, descendo do céu. Porque na crença judaica, cria que ele restauraria, justamente o Messias, quando viesse, este milagre e voltaria a fazer. Só que eles não compreenderam justamente isso, que Jesus, ele é o maná que desceu do céu. Porque ele veio da onde? Ele veio do Pai. Ele agora é o maná que se manifestou, porque isso aqui também é para cumprir, de forma literal, o cabal, que está lá no Salmo 78, versículo 24, que diz assim: embora ele tivesse ordenado as nuvens do alto e aberto as portas do céu, e tivesse feito chover sobre eles o maná, e eles comeram e lhes tivesse dado o pão do céu. Mas só Jesus Cristo é o cumprimento literal deste maná. Só ele, porque assim, nós temos o tipo, né, na teologia, o tipo e o antitipo. Cristo, ele é o quê? Ele é o antitipo. A lição que podemos extrair ou aprender nesse contexto aqui, pastor José, é que Jesus, ele primeiro veio do céu, versículo 27 e 29. Segundo, ele é alimento espiritual, versículo 27. Terceiro, ele é o verdadeiro maná, o pão do céu, versículo 32. Quarto, ele é o pão que dá a vida do homem, o sentido ou propósito, versículo 35 ao 48. E ele é o único pão que sacia a nossa fome, versículo 35. Agora, Jesus como alimento, ele está nos mostrando que ele é suficiente. Para quê? Para suprir todas as necessidades da alma e do espírito do homem. Não só a física, não só o alimento, não só o pão, matar a fome física, mas da alma e dos sentimentos do homem. Ou seja, ele é suficiente como Salvador, ele é suficiente como a graça de Deus, ele é o suficiente como o Verbo de Deus, ele é o suficiente como provedor, ele é suficiente, ou seja, ele está mostrando aqui superioridade, igual nós vemos a figura de Cristo lá em Hebreus capítulo 2 e 3, que mostra a superioridade de Cristo com relação a Moisés e com relação aos utensílios do templo. Aqui está mostrando a superioridade de Cristo. Ele é suficiente para prover tudo que o homem necessita. Amém? Amém. Glória a Jesus. Bem sintetizado, né? Aí, irmão Jacques, só eu queria trazer aqui só mais um complemento, né? Não é nem nada diferente, mas dentro do que você já falou sobre Jesus como o pão do céu e aquela comparação com o maná, né? Como o maná caía, Jesus também Veio do céu. descia, né? O maná, não vou dizer nem caía, porque pode ter um sentido Entender que caiu, né? negativo, né? Mas Desceu do céu. É. descia, né? O maná descia durante a noite, o orvalho da noite, aí de manhã eles colhiam. E era o pão que Deus estava dando para o povo ali no deserto, né? Uhum, E aí Jesus faz essa ligação com o Antigo Testamento para que eles compreendessem que ele também ali havia descido do céu e que era o pão do céu, o pão de Deus para o ser humano, né? uhum. O que alimenta não apenas o corpo, mas a A alma, o alma, né? O espírito, né? espírito, a parte espiritual. Muito bom isso daí. E agora o segundo tópico de Jesus desafia a fé dos discípulos. Ali, somente no Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele põe os discípulos meio ali que à prova, né? Quando ele olha a multidão se aproximando, aquela grande multidão, ele realmente fala da necessidade de alimentar. E que quem devia fazer isso eram os discípulos, né? Eram os discípulos. Quem devia fazer isso. Então, qual a lição ou as lições que extraímos desse episódio? A pergunta ela é bem direta e aí Amém. você pode expor como É, preparou aí. vou responder essa segunda pergunta no final da dissertação ou da explanação que eu vou fazer desse segundo ponto, porque tem coisas curiosas aqui para a gente. Quem é o professor, né? Os alunos que também vão estar assistindo a aula, eles vão poder analisar isso que eu vou dizer e aplicar em sala de aula e levar para a vida toda com relação a esse texto. Né? Ó, o segundo ponto, Jesus desafia a fé dos discípulos. É, quando diz aqui, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, a partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão, né? Não tendo aqui no texto, no contexto bíblico, não tem assim
como é que eu posso dizer, uma fonte exata, precisa, segura de estatística populacional. Por que que eu digo isso? Porque o texto diz que era quase 5.000 pessoas que havia naquele lugar. E quando eu digo que não havia, assim, de forma segura, precisa, exata, uma estatística populacional, digamos um IBGE da população daquela época, é porque existe entre os teólogos modernos e alguns historiadores uma divergência sobre se era possível mesmo ter aquela multidão de quase 5.000 pessoas naquele lugar ou se não, porque alguns alegam que as cidades ou vilarejos daquela época tinham muita pouca pessoa, né? Era um número muito baixo de pessoas para juntar todo aquele número ali. E partindo do contexto remoto, como eu disse, né, buscando fora do texto, Flávio José, pastor José, ele vai dizer, né, nos seus escritos, que só na Galiléia tinha 204 cidades e vilas. Ou seja, se tinha 204 cidades e vilas ao todo, então era possível, como ele mesmo afirma, que em Cafarnaum tinha 15.000 habitantes e que tinha cidades, né, alguns locais que tinha 10.000 habitantes. Então isso já refuta essa ideia se era possível ou não, porque alguns acreditam que quase 5.000 pessoas é uma hipérbole, é um exagero, né, do autor, mas comprovadamente, historicamente falando e geograficamente, era possível sim ter essa população, até porque o texto lá de Marcos, que fala sobre a mesma passagem, ele vai deixar algo bem claro e interessante, dizendo que corriam pessoas de todas as cidades e vilas distantes e vizinhas, ou seja, não veio de um único lugar, veio de vários lugares. E o texto ainda diz mais, eles corriam a pé. Quando diz a pé, está mostrando que não estavam correndo nem de jumento, nem de carroça, nem de carruagem, nem de cavalo, ou seja, está se referindo ali a pé à condição financeira do povo, era realmente povo pobre, humilde, corriam a pé. Então, com relação a essa questão também, para ver o tamanho da problemática que Jesus criou para os discípulos, pastor José, o desafio, o tamanho que era, matematicamente falando, por quê? Porque, veja bem, bora colocar um número fechado de 5.000 pães. Se foi 5.000 pães, porque diz que os que se alimentaram comeram foram quase 5.000. Mas não fecha a matemática conta, certo? Mas eu vou fechar em 5.000, porque diz que ainda sobejou 12 cestos cheios, né? Eu vou dizer que foi 5.000. Então, só era quantos pães? 5 pães. Então, é como se Jesus tivesse a proporção, né? A porcentagem matemática aqui, percentual. É como se fosse um pão para cada 1.000 pão. É como se Jesus tivesse pegado um pão, né? E multiplicado para 999. Com mais o que foi multiplicado, fecha 1.000. Então, ou seja, 5 pães se tornou 5.000 pães. Acho que deu para compreender, né? Sim. Né? Deu para compreender. Outra problemática aqui é porque é o seguinte, eu estava analisando aqui sobre essa questão da multiplicação, porque, veja bem, quando a palavra nos diz em Mateus capítulo 14, versículo 21, que cita fora homens, mulheres e crianças. Ou seja, esse número, como alguns, até Flávio José vai dizer, ele sobe para entre 15.000 a 20.000 pessoas. Porque as mulheres aqui, como eu disse, segundo uma tradição que havia rabínica entre eles, os judeus, devido à cultura daquela época, não era contado nem mulheres e nem era contado homens. Agora, bora pegar tipo assim, para entender e compreender até em sala de aula, o professor, o aluno compreender melhor. Bora imaginar que todo esse texto em 4 cenas. Até eu coloquei bem aqui. Vamos imaginar que a primeira cena, João capítulo 6, versículo 33, é onde narra o início, a introdução de tudo, como tudo aconteceu ou começou. Onde nós temos os cenários, o deserto, as pessoas, a multidão, o protagonista da história, que é Cristo, e os figurantes, que são os discípulos. No segundo cenário, a segunda cena, João 6, 35 ao 38, traz ou narra justamente a problemática da situação, do contexto, que é o quê? A multidão que tinha presente, de quase 5.000 pessoas, fora homens, mulheres e crianças, a hora que o texto em Marcos vai dizer que a hora já estava bem avançada, também a questão da falta de pão suficiente e a questão também da falta de dinheiro, né? O terceiro cenário, João 6, 39 a 41, aonde Jesus aqui vai entrar em cena. É onde ele toma a frente e engraçado que eu até fiz uma observação aqui, ó, veja bem, o que Jesus faz? Ele, de forma administrativa, ele coloca em ordem as pessoas para sentar em grupos de 10, de 50, de 100. Ele organiza, né, de forma administrativa, organizacional. Ele divide ou ele distribui, né, divide o trabalho entre todos que ali estão presentes, né, os discípulos, no caso Filipe. Ele também vai definir os papéis de cada um, né,
Qual é o papel da multidão que está ali, ser alimentada? Qual é o papel de Filipe? Alimentar junto com os discípulos a multidão. E ele também ainda vai fazer mais. Ele vai aqui combinar, né, os esforços de cada um, humano, de cada um individual, mais a fé deles, junto com o que eles já tinham de recurso. Tudo isso nos traz à mente essa forma organizacional de Cristo, administrativa de Cristo, com a igreja como organismo vivo, uma instituição viva, né, aqui na Terra, porque ela segue todo esse padrão de organização, de distribuição de responsabilidade, de definir o papel de cada um, de combinar o esforço de cada um mais a fé com aquilo que a igreja já possui, mas na quarta cena é o que chama atenção, porque é onde está o milagre, onde está a solução, a resposta, onde Jesus vai multiplicar tudo. Agora, o interessante, pastor Josué, que fala de 200 denários. Filipe fala, ainda que tivesse 200 denários, não daria para alimentar aquela multidão toda. Por quê? Porque no contexto, um denário, ou a moeda de prata, ela equivalia a um dia de trabalho, ou a uma diária de um trabalhador. Quando ele fala 200 denários, na verdade, a gente calculando isso, então ele estava se referindo o quê? A 200 dias de trabalho. Daria mais ou menos o quê? 3 meses e 20 dias de trabalho, né? 200 denários. Então, quando ele fala assim, 200 denários é o que é equivalente a 200 dias de trabalho. Ou 6 meses, aliás, 6 meses e 20 dias de trabalho. Ou seja, naquela época, um pão, ele custava um dozeavos de um denário. Um dozeavo de um denário. Se fosse, por acaso, até eu fiz questão de trazer para anotar isso aqui, para não esquecer, veja bem, 200 denários dava para alimentar 2.400 pessoas. Se for uma ração completa, um pão para cada um, de forma completa, né? Uma ração que, no caso, quando se fala ração completa, é a dos dois períodos do dia, a primeira e a segunda, daria para alimentar 2.400 pessoas. Agora, se fosse dar uma ração incompleta, a metade disso daria para alimentar 4.800 pessoas. Então, por aí a gente vê, matematicamente falando, estatisticamente falando, o tamanho do desafio que Jesus lançou aos discípulos. Alimentar aquelas pessoas com 200 denários ou com a necessidade que haveria daquele tempo. Resumindo assim, essa questão que o pastor Josué falou, né, esse ponto aqui, a pergunta, veja bem, Jesus desafiou a fé dos discípulos com relação a o que eles poderiam fazer, a parte que eles poderiam fazer. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria destacar, é que os discípulos já andavam com Jesus há algum tempo, mas faltou da parte deles o alimento, o pão, o suprimento, a ração, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, trazendo para nós que eu estou dizendo muito em escola dominical, inclusive a aula passada sobre Nicodemos, quem deu a aula fui eu, sobre o novo nascimento, e é comum a gente, às vezes, em sala de aula, querer ensinar de forma teórica sem forma prática. Ou seja, a lição é para trazer para nós, puxar para nós. Como diz, puxar brasa para nossa sardinha, né? Aplicação pessoal. E às vezes a gente aplica a teoria e não traz uma aplicação pessoal. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o desafio dos discípulos foi o mesmo de hoje em muitas igrejas ou muitos líderes. Às vezes, você, olhando pelo Salmo 23, ali tinha pastor, ali tinha o campo, ali tinha aprisco, ali tinha tudo. E tinha também pastagem, que é o alimento da ovelha. Às vezes tem o líder, a cabeça, a liderança. Às vezes tem o aprisco. Às vezes tem um campo, mas falta o alimento. Falta o pão, falta a pastagem. Então, esse era o desafio dos discípulos que Jesus lançou, foi esse. Foi justamente eles conseguir suprir a necessidade de todos, né? E Jesus Cristo, irmãos, nós podemos ver que ele representa o maná do céu que foi trazido por Deus para todos nós, né? Aqueles que recebiam este maná, se alimentavam deste maná. Um exemplo que eu quero dar prático sobre isso aqui, pastor José, respondendo esta pergunta, né, concluindo. Uhum. Uma coisa é eu estar aqui na mesa com o Senhor, de frente com o Senhor. Eu tenho aqui do meu lado um prato, uma vasilha com pães, e eu lhe ofereço para o Senhor comer. O Senhor, por uma educação, uma gentileza, o Senhor não estende a mão até o prato para pegar esse alimento. Fica no seu canto. Eu começo a me alimentar, como sozinho, e o alimento acaba, fica o resto aqui no prato. Mas o Senhor não se alimentou. Jesus, como pão que veio do céu, o maná que veio do céu, ele já fez o papel divino, se ofereceu por todos. Uhum. Agora cabe ao homem fazer a sua parte de estender a mão até este maná e recebê-lo. O homem tem que aceitar. Amém? Muito bem, irmão Jacques, o senhor fez aí o comentário da lição do primeiro, do segundo ponto, né? E que lições a gente pode extrair
desse milagre, e um deles você já comentou que foi uma das lições, que é a questão da fé. Jesus fez ali um desafio de fé para os discípulos, né? E aqui em Marcos, até procurei aqui o texto para que a gente pudesse dizer melhor. Em João não diz, mas em Marcos diz o seguinte: quando os discípulos diz para Jesus: Senhor, a multidão é grande, o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias vizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Aí É. Jesus botou os discípulos ali a uma prova muito difícil. E a outra é que, assim, na obra de Deus, né, no reino de Deus, nem sempre as coisas se resolvem de maneira humana, material. Os discípulos, Pela lógica, pela razão, é, né? porque os discípulos passaram a fazer aquele cálculo, né? Ah, Dos mas denários. 200 denários não é suficiente. Ou seja, Jesus queria ensinar a eles que muitas vezes a solução ela advém de uma dependência de Deus, de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, né? E ali os discípulos aprenderam essa lição de que as coisas nem sempre são solucionáveis pela ótica humana, mas Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Deus faz coisas Verdade, impossíveis, né? verdade. Os discípulos olharam assim, fizeram aquele cálculo, se basearam mais ou menos ali no que eles podiam, e eles viam que era uma coisa insolúvel, mas a solução vinha de Deus, né? Vinha do céu. Era isso que eu queria Para destacar ver o aqui. tamanho da complexidade ou da problemática que o próprio Senhor trouxe para os discípulos, né, para testar, desafiar a fé deles, porque numa multidão daquela, ele querer que eles, né, porque o básico era isso, né, que ele queria que eles tivessem aquela fé, talvez dizer assim como Maria, né, disse naquele momento do milagre de Caná da Galileia, das talhas, dizer assim, fazei tudo o que ele vos mandar, né, ter Uhum. essa atitude, né, não, nós estamos aqui já com quem é capaz de fazer o milagre, com quem tem a solução, ou de repente orar, né, para que aquilo acontecesse. É verdade. Mas Jesus ele fez isso muitas vezes, né? Por exemplo, logo depois vai vir aqui sobre não é essa parte, mas depois ele quando está dormindo no barco, né? E os discípulos o acordam desesperados ali para que vai ser de nós? Nós vamos perecer. Jesus, homens de De pequena pequena fé, fé. por que duvidastes, né? Então nós vemos ali que Jesus queria que os discípulos eles mesmos Tivesse aquela fé, aquela autoridade, né, aquela dissesse, confiança. determinasse aquela É, tempestade para se acalmar e não o chamassem, né? A outra vez que o homem traz o seu filho que era endemoniado, que caía na água, caía no fogo, e Jesus vem chegando, vem descendo, ó, trouxe meu filho aqui para os teus discípulos e eles não não puderam puderam expulsar. expulsar. E Jesus, geração incrédula, né? Até quando eu vou ter que ficar com vocês, vou suportar vocês? É. E ali Jesus expulsa o demônio daquele menino, liberta aquela criança, e nós vemos exatamente isso que Deus pede de nós, A fé. a fé, né? Mas uma fé convicta, né? Uma fé que ela tem um impacto, né? Ela tem um peso, né? De sobrenatural. Porque geralmente a obra de Deus ela não é feita só com cálculos e matemática, e dinheiro e essas coisas, não. É Exatamente. pela fé. Pela fé que foi fundada as igrejas, os ministérios, né? Pela fé que nós estamos aqui hoje, pela fé que a igreja continua avançando em meio ao reino das trevas, né? Nesse mundo. É pela fé. Muito bem. Graças a Deus. Vamos agora ao terceiro e último ponto. Jesus, o pão que desceu do céu, né? A nossa perguntinha aqui para o irmão é a seguinte: no dia seguinte, após o milagre, a mesma multidão procurou Jesus novamente. Mas o Senhor, ele percebeu, discerniu a intenção deles, daquelas pessoas, né? E elas o buscavam, né? O que elas buscavam não apenas Jesus em si, não apenas o Messias, não apenas se aprofundar, se aproximar mais, né, no relacionamento com ele. E o que até Jesus as repreendeu naquele momento, tá certo? Então, o que que Jesus quis dizer, então, com a expressão
O pão que eu der é a minha carne. Que aí há uma mudança, né? Ele diz, eu sou o pão do Uhum. céu, e depois ele vai dizer, o pão que eu der é a minha carne. Isso aí, até o próprio comentarista da lição diz que há uma mudança de tom, que há uma É. mudança de ênfase. Eu queria que você explicasse, né? O que é que a multidão buscava? Depois, no outro dia, foi novamente à procura de Jesus. Qual foi a reação de Jesus ao ver aquela multidão? E também o que é que essa expressão quer dizer. Amém. Pastor José, respondendo essa pergunta, nós vamos entrar no terceiro tópico também, explanando um pouco algumas coisas sobre ele, para quem for assistir poder assimilar, compreender e aplicar isso em sala de aula e na sua vida pessoal. A questão da multidão é porque é o seguinte: eles não queriam um salvador da sua alma, né? Um salvador do seu espírito, né? Dos seus pecados, alguém que lhe salvasse ou lhe libertasse dos seus pecados. Eles queriam um salvador dos seus problemas. Alguém que resolvesse ou solucionasse seus problemas. Ou seja, eles não queriam um salvador, eles queriam um solucionador de problemas. Eles não queriam um Cristo que veio morrer por eles. Eles queriam um faz tudo, né? Como aquela teologia que tem, eu determino, eu ordeno, eu decreto, né? Como se a pessoa pudesse dar ordem a Deus, determinar o que Deus tem que fazer. Ou seja, eles não queriam um reino eterno, um reino espiritual, um reino do céu. Eles queriam o reino da terra, o material. E o interessante, uma comparação sobre essa questão da multidão que buscava Jesus pelo pão, com a mesma multidão que não queria um Cristo, aquele que entrou na cidade montado em um jumentinho, cumprindo a palavra de Zacarias, né, a profecia a palavra do profeta. Mas eles queriam alguém que viesse como um libertador, como um conquistador, como um revolucionário, porque na cultura romana, o imperador, quando ele ganhava a guerra, ele entrava na cidade montado em um cavalo, mostrando imponência, poder, aquela coisa toda. Se fosse alguém que não era judeu entrando na cidade judia, né, de um judeu, eles deveriam entrar montado em uma mula, simbolizando paz, né, simbolizando que vieram em paz. Mas no caso, Jesus entra montado no jumentinho, né, tanto simbolizando a paz como prefigurando que ele veio como pobre e humilde para salvar o povo. Ele não veio como aquele que veio assim em glória, em poder, em riqueza, né? Não, mas e o povo da mesmo jeito queria, não era um salvador, né? Um rei dos judeus, humilde e pobre. Eles queriam alguém que viesse libertar do jugo de Roma. Do mesmo jeito essa questão aqui, eles não queriam aqui alguém que só salvasse eles seus pecados. Eles queriam alguém que sustentasse eles naquilo que eles precisavam. Ou seja, é uma relação mercantilista, né? Um toma lá da cá. Um toma lá da cá. O pessoal faz muito isso com relação à teologia da prosperidade. Quem procura Cristo nessas igrejas que prega muito a teologia da prosperidade não está atrás de um salvador, de um libertador da sua alma, dos seus problemas Um senhor, espirituais, de né? um senhor da sua vida, um senhorio, né? Não quer estar debaixo desse senhorio. Eles estão atrás de quê? De alguém que é um faz tudo na vida deles. Mas com relação a essa questão do terceiro ponto, para a gente entrar aqui, veja bem, é usado aqui três verbos: comeram, saciaram e recolheram. Né? O subtópico diz aqui o pão do céu, né? O segundo subtópico. O terceiro subtópico é o que é comer o pão. Né? É interessante que essa questão, essa pergunta que o senhor fez sobre a carne de Cristo, ele dizer que é a carne dele, foi o que gerou um problema no primeiro século, até o segundo. Mas foi exatamente mais no primeiro século, esse problema de que os cristãos foram acusados, os crentes, de quê? De canibalismo. Porque quando eles iam se alimentar na sua ceia, eles iam orar pelo pão e pelo vinho e partir aquilo ali e dizer que aquilo ali era o corpo, a carne de Cristo. E isso foi um dos motivos que até os fariseus acusaram Jesus também de canibalismo, né? Ou seja, porque o Antigo Testamento, Moisés proibia comer carne humana e também fazer ligação com quem já morreu. E quando Jesus faz isso aqui, causa esse espanto aqui. Mas só que a gente for olhar, por exemplo, quando ele diz que ele é o pão da vida, rapidamente aqui, eu trouxe isso aqui para poder compartilhar com os irmãos, com a igreja. Veja bem, na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 33, capítulo 6, versículo 33, ele vai usar de todas, a palavra todas. Depois, no 39, no 41 e no 42, ele vai usar três vezes a expressão todos, dizendo que todos foram saciados, todos foram alimentados, que todos receberam o pão. Isso aqui mostra o poder atrativo que Cristo tinha como pão. Por quê? O que era que estava atraindo aquela multidão?
era o pão, era o alimento. Mas só que Cristo também, por onde ele passava, as cidades por onde ele passava, ele tinha esse poder de quê? De atrair a multidão. E com relação a essa pergunta do pastor Josué, é interessante, porque o que Jesus quis dizer com a expressão pão que eu der é a minha carne, né? Jesus ele se compara ao pão da vida, ele se compara ao maná, mas ambos foram feitos pelo mesmo Deus, né? Cristo veio de Deus e o maná foi feito pelo próprio Deus. Ele está querendo dizer que ele é aquele que pode alimentar, ele é aquele que pode suprir. E rapidamente uma semelhança entre Cristo e o pão, né? Ou Cristo e o maná, no caso. Porque o maná, ele era pequeno. Êxodo capítulo 16, versículo 14, está lá, que o maná, ele era pequeno. E em Mateus vai dizer, né, na profecia do anjo, que Belém, de maneira nenhuma, tu és a menor, né? Porque de ti nascerá o quê? O Salvador. E ele veio humilde, ou é um sentido figurado pequeno e pobre, né? O maná também, ele era branco. Essa questão do maná ser branco nos lembra de Cristo como sacerdote, ou sumo sacerdote, que as vestes do sacerdote elas eram brancas, elas eram alvas, para representar a inocência e representar também a pureza. Né? Tá lá em Êxodo capítulo 16, versículo 31, também 1 Pedro 2, 22 e 2 Coríntios 5, 21, que diz que nós agora celebramos não mais com os pães asmos, do fermento, mas do pão asmo sem o fermento, que Cristo é a nossa Páscoa. Também, outra coisa interessante é que a gente estava falando ainda agora sobre o maná ter descido do céu, né? O texto bíblico diz que caiu do céu, mas a gente não vai usar esse termo com relação a Cristo, porque denota algo negativo, né? Mas pode dizer o maná descido do céu, né? Ele desceu do céu, do mesmo jeito que Cristo também, né? Ele desceu do céu. É, a Bíblia vai nos dizer também que o maná, ele veio, como o pastor José bem colocou, à noite, né? Tá lá em Êxodo, anotei aqui, Êxodo capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Ele veio à noite. O interessante é que lá em Isaías capítulo 9, vai dizer, não me lembro se é o versículo 4 ou 8, vai dizer que ele olhou para o mundo e viu que o mundo todo estava em volta em trevas, né? E que no meio das trevas brilhou e raiou a luz. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, também vai dizer isso também, que o povo que habitava estava em trevas, brilhou também a luz. Outra semelhança de Cristo com relação ao maná é porque em Êxodo capítulo 16, versículo 15, o maná ele foi mal interpretado ou mal compreendido pelo povo no deserto. Porque quando apareceu e caiu, o povo olhou assustado e disse assim: o que é isso? Ou o que é aquilo? Ou seja, eles não compreenderam e não entenderam. Foi preciso Moisés e Arão falar. Em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer que ele veio para que eram seus e os seus não o compreenderam. E aí uma última semelhança também de Jesus com o maná é porque o maná, em Êxodo capítulo 16, versículo 17 e 18, ele alimentou o povo no deserto durante 40 anos. Isso mostra o quê? Que Cristo, ele é simbolizado como maná, ou figurado como maná, porque ele é o suficiente para suprir todas as necessidades do homem. Ele é o suficiente para suprir tudo aquilo que o homem necessita. Ele é o suficiente para sustentar ou para a sustentação do homem, para a vida humana ou para toda a humanidade. Pode passar várias gerações. Ele continua sendo o maná, ele continua sendo o pão vivo do céu, ele continua sendo o suficiente para todo e qualquer homem. Amém? Amém, glória a Jesus. Muito bem, trouxe aí os esclarecimentos para este terceiro ponto e nós já estamos aqui no final da nossa lição. Eu queria pedir a você que fizesse aí as considerações finais, o encerramento, trouxesse mais alguma coisa que você achar necessário para a gente fazer o encerramento do nosso estudo. Amém. Queridos, Jesus Cristo, ele é o pão que nos alimenta, ele é o pão da vida. É ele quem nos sustenta. Do mesmo jeito que nós precisamos todo dia alimentar o nosso corpo, o nosso físico. Todo dia precisamos alimentar a nossa alma e nosso espírito. Uma pessoa que não se alimenta, ela começa a definhar, a perder as forças, a ficar fraca. Do mesmo jeito é aquele que não se alimenta da palavra de Deus ou do pão que é Jesus. Por isso que na Santa Ceia, na passagem da Santa Ceia, é interessante. A gente só vê um lado do que Jesus fala, que aquele que come ou bebe do pão e do vinho indignamente. Né? Aí diz que por causa disso há muitos que estão doentes, muitos que dormem, muitos que. Né? Mas a gente não vê o outro lado. Porque se por um lado
ali está representando o corpo de Cristo, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, o pão e o vinho, e aqueles que se alimentam indignamente dele morrem ou dormem, né, ou estão fracos. Do mesmo jeito, aquele que não se alimenta de Jesus, não come da carne da palavra dele, este também vai adoecer e vai acabar caindo no sono espiritual, definhando e morrendo. Amém? Mais uma vez agradeço, pastor Josué. Mais uma vez, meus parabéns à sua vida, ao Senhor. Né? É uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Parabéns mais uma vez por este trabalho. E aqui minhas considerações. Ore pelo Bereano. Amém. Pois é, meus amados, muito bem, nós queremos agradecer também a participação sempre muito enriquecedora do nosso querido presbítero Jacques Cleison. E hoje comentamos esta lição. Não é uma lição muito difícil, né, gente? É uma lição de fácil É. entendimento. Nós vimos ali Jesus operando um milagre para uma grande multidão e ele faz vamos dizer, esse link com o Antigo Testamento que Moisés mandou para que o povo visse que ele era realmente, né, o Messias, o O enviado de enviado de Deus, Deus. que assim como Moisés havia sustentado aquela multidão, Jesus ali também estava sustentando uma multidão, deu de comer a uma multidão no deserto, e também Jesus ali se coloca. Moisés só ofereceu um maná, mas era Mano. só isso que ele podia, né? Através da sua mediação com Deus ali, para com o povo. Mas Jesus não só oferecia o pão físico, mas ele próprio, ele era o O pão, pão, pão pão da alma, do, pão do do Espírito. céu, né? O pão de Deus. Ele era o alimento realmente que sacia, que satisfaz a alma do ser humano. Mas como você bem disse, o homem tem que comer, né? É. E Jesus, aquele que não A come, bandeja está aí, né? O prato tá aí. Jesus está aqui posto, né? Ele se oferece, ele se disponibiliza, ou seja, e comer o pão, irmão Jacques, eu entendo assim, né, que quando a gente come um alimento, ele passa a integrar o nosso próprio corpo, né? É. Aquelas substâncias do alimento, elas são extraídas Nossos organismos. pelo nosso organismo, né, digestório, então ele vai, tira as substâncias e isso nos Uhum. fortalece, nos faz ficar vivos, né, nos faz ficar de pé, bem dispostos, né, para as nossas atividades diárias. Assim também representa a comunhão com Deus. Não É. adianta você se relacionar com Deus de forma religiosa, ritualística, indireta, né? Eu vou no culto, eu vou no, 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 no- na minha igreja lá, faço meu culto, depois. Não, Deus quer uma comunhão íntima, Íntima. né? Só assim realmente a obra de Cristo tem efeito nas nossas É. vidas. Se você ficar olhando o alimento, olhando para ele, só achando bonito, você não vai Vai se alimentar. se alimentar, não Se vai se sustentar. É. aproveitar, não vai se sustentar, né? Interessante, pastor José, falar sobre essa questão religiosa aí, porque a aula passada quem deu fui eu lá na igreja, e uma das características que eu falei dos fariseus era justamente porque Nicodemos era fariseu, era a aparência, né? Era a questão religiosa, da religiosidade. E eu fiz essa comparação disso, ó, não adianta todo mundo estar todo domingo na igreja, na escola dominical e à noite no culto, e na doutrina de forma religiosa. Eu deixei bem claro, de forma bem específica e direta, de forma religiosa. E disse: o que é forma religiosa? Justamente o que o pastor José falou. E porque já virou um costume, uma tradição na vida da pessoa. E porque não tem outro lugar melhor para ir, ou importante para ir, na opinião dela, ou porque ela já se acostumou simplesmente estar Como um ali naquele dever, né? dia, Um né, como um dever. dever, uma obrigação, e não porque ela está sentindo, até eu falei isso, que tem tudo a ver com a aula, não porque ela está sentindo fome e sede de Deus. Até alguém me perguntou, e qual é a diferença de uma pessoa religiosa? Como é que eu vou saber se eu estou vindo de forma religiosa ou não? Eu disse, é a fome que você sente de Deus, é a sede. Não, eu vou porque eu tenho fome de Deus, eu estou com sede de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus. E porque principalmente eu quero ir para adorar. Agora, quando você faz de uma forma religiosa, só por aparência, só para o pastor lhe ver, o homem lhe ver, para ninguém dizer que você faltou, que você está desviado, isso é religiosidade. Né? Intimidade com Deus mesmo é você ir porque você precisa, o seu corpo precisa desse alimento. E Jesus usou uma figura tão importante que, assim, o pão é uma coisa tão básica, tão necessária ao ser humano, né? O pão no sentido geral de alimento, que essa palavra pão também tem um sentido mais amplo, né? É, A gente fala pão e a gente quer se referir a tudo que nos alimenta, né? E
quando Jesus diz, eu sou o pão do céu, né? Ou eu sou o pão da vida. Ali você tem um dos eu sou de Jesus, no Evangelho de É, João, né? um- e, e muito E essa importante isso aí. expressão eu sou, nós sabemos muito bem o que significa. Significa Jesus se identificando como Deus, né? Como parte da divindade. Meus queridos irmãos, é isto. A lição, ela é simples, ela é direta, ela é compreensível, ela é clara, mas se nós também não meditarmos, não nos aprofundarmos, né, não quisermos entender, nós vamos ficar na superficialidade. Então, se aprofunde, aproveite esta semana para estudar. Domingo, no dia 27, né, você vai estar vendo esse vídeo mais ou menos no começo da semana, na segunda ou na terça. E no dia 27, você vai estar na escola dominical, na sua igreja, não sei como é que vai ser lá, mas vai estar estudando com o professor e com toda a classe. Mas durante a semana, vá meditando, vá se aprofundando, vá utilizando os recursos que existem hoje disponíveis na internet, nos livros, na palavra de Deus, e você vai sair, chegar na escola bem alimentado, bem fortalecido e poder participar de forma mais interativa. Professor, muito obrigado, agradeço. Aos irmãos também, agradecemos a Deus em primeiro lugar e a todos os irmãos que estão nos dando apoio e assistiram a este vídeo. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.